rapidamente, né, veste a camisa do Corinthians, se adapta muito rápido. Então aqui vem a minha não é uma desculpa, mas assim, reconheço que o Roger Guedes, no momento, faz ótimos jogos pelo Corinthians, e ele é jovem, tem muito mais ainda a aprender, a crescer. A verdade é que a fiel torcida já tem ele aí, já estão falando de ídolo. Acho que assim, calma, vamos esperar mais, tem que ganhar títulos. Mas ele tem essa coisa da personalidade e pode ser um grande destaque, sim, nesse time que tem ainda muito a crescer. Ah, sim. O GG William tá ligado aqui na gente, tá falando Roger Guedes, melhor reforço da janela, com certeza. Vai, Corinthians. Valeu, GG, obrigado pela audiência. Presidente, pode ser o melhor reforço aí da janela, o Roger Guedes? Eu acho que é melhor aguardar. Eu tô com um zinho nessa, pelo seguinte, o que dá dando certo no Corinthians é que todos eles já chegaram. E um não jogava há 4 meses, o outro há 6, o outro há 8 meses, e rapidamente já estão mostrando um progresso. Por exemplo, o Douglas, que chegou lá no Grêmio, Costa, chegou o cara, não conseguiu engrenar ainda. Agora chegou o Diego no Atlético. Primeiro jogo fez um golaço contra o Bragantino, todo mundo se lembra, nossa, o Diego veio. É um cara que pode ser um destaque ainda, obviamente. Sem dúvida. Inclusive o Atlético está preocupado se ele vai conseguir jogar ou não amanhã e tal. Mas é um baita cara que veio lá de fora, o Diego, baita cara. No Corinthians, e o Zinho também citou lá o Davi Luiz, o outro, o cara chegou no Flamengo, baita zagueiro. Então a gente tem que dar um tempo para ver quem é que vai ser o grande destaque entre eles. No caso do Corinthians, o Renato Augusto, com 10 minutos do primeiro jogo, fez um golaço também. Todo mundo falou, e todo mundo sabe o potencial dele. Sim. Como a gente sabe o potencial desses outros. Então, só que ainda demora para entrar em forma e tal. O Guedes chegou e fez 2 gols num clássico, né? Então, isso daí já chama a atenção de uma forma... Já tinha feito um de falta bonito. Salvou o Corinthians. Salvando o Corinthians e tal. Então, assim, a cada um que começa a jogar e tal, eu acho que do Corinthians, todos eles já estão entrando, porque no começo, o primeiro que foi destaque foi o Juliano. Acertou 98% dos passes. O Juliano tem uma humildade para jogar bola. Uma humildade, uma facilidade, não erra passe. Ele ajuda o volante. Ele vê o Renato Augusto que está abafado ali, ele vai por trás para poder ajudar. Isso é uma solidariedade que tem esse Juliano, que é um negócio de... Ele sabe que ele está melhor fisicamente do que o Renato Augusto. Ele sabe. Então, o que ele faz? Eu vou dar uma mão aqui para todo mundo e tal. Esse cara é sensacional, grande contratação. Por isso que é difícil saber quem vai se destacar, viu? É verdade. Olha lá, TV Timão, as imagens pós-jogo. Olha, a fé é muito importante, a gente tem que ter fé sempre, né, pessoal? E a comemoração dos jogadores do Corinthians. É uma vitória, né, que levanta o astral, uma vitória num clássico, num jogo do porte de Corinthians e Palmeiras, realmente é para mudar o rumo da situação. Agora, Pascoal, me lembro que você falou agora há pouco aqui o seguinte, o Silvinho meio que achou o time e tal, aquela coisa toda. E o Silvinho fala sobre a escalação do Cantillo, que muita gente tinha receio e tal, mas funcionou. Tá vendo aí, Pascoal? Encaixou lá. Encaixou. Não, o Mauro falou há pouco que, de repente, ele está botando os caras no time e eles vão se entendendo dentro de campo. Eu, de início, eu não achava que o Cantillo ia ser suficiente para fazer o trabalho de marcação. Por quê? Porque o Cantillo é um jogador de saída, não é um jogador de pegada. Mas ele teve a solidariedade do Renato e do Juliano. E isso acabou facilitando. E outra coisa, o William correu para todo mundo. O William, mesmo não estando bem fisicamente, o William se preocupa em pegar a bola, fazer a jogada, e quando perde, já vai no perde e pressiona. Esse aí vai sobrar aqui, hein? Ele? Vai sobrar. Esse jogador nível de seleção brasileira. O garoto. Vai sobrar. E tá um garoto, hein, Zinho? Tá um garoto mesmo. Pereira, né? Muito bom. O GP é uma... Esse é um menino que o Corinthians já botou para jogar. Ele se machucou. Quando voltou, teve que tirar. Porque já passou do ponto, né? Passou do ponto. Aí eu não estava, passou do ponto. Volta, vem aqui, ó. Preciso conversar com você. E agora botou de volta. Porque ele tem muita bola, esse moleque. Garoto canhoto. Lembra o Antony, né? Que tá voando, que acabou de vir para a seleção brasileira. Lembra muito. Aquela jogada que ele faz cortando todo mundo. O Gomes, baita zagueiraço, vai buscar e não acha ele. E ele consegue finalizar. Então, assim, tá ficando bom pro Silvinho. Porque tá agora aparecendo aquele tipo de dor de cabeça que o técnico gosta, né, Pascoal? Porque, por exemplo, não sei se o Cantillo é titular ou você vai voltar com o Gabriel. O
o Gabriel que vai me dar uma proteção aqui e tal. Havia dúvida, o Gabriel não podia jogar, pô, será que o Cantígio vai se dar bem? E foi muito bem. Fez bons lançamentos, etc. Mas característica completamente diferente. Daqui a pouco, eu não sei o que o Silvinho vai pensar daqui no próximo jogo. Não, eu tenho que voltar com o Gabriel, que me dá essa proteção, para eu largar esses caras todos para frente. É outra característica de jogador, né? Não precisar de toda essa solidariedade do Juliano, do Renato, do GP, de não sei o quê. Talvez ele volte com o Gabriel, mas que o Cantígio surpreendeu positivamente, sem dúvida alguma. Eu vou até ver se o Zinho pensa comigo. Pode falar com ele, ele tá atrás de você no telão aí, ó. Zinho, já que você está, vou conversar com você. Ô, Zinho, tô aqui. Vou falar um negocinho para você. Vou falar um negocinho para você. Sem o Jô, o time do Corinthians teve uma mobilidade incrível. E era exatamente isso que se esperava do time do Corinthians, essa mobilidade. Não estou dizendo que o Jô não vai ser útil em nenhum momento para o Corinthians. Vai ter jogo enroscado que vai precisar do centroavante, do cabeceio, da bola na área, da bola espirrada, e a gente sabe disso. Mas vai, no momento do jogo, mas para começar, o Roger Guedes fez toda a diferença. E aí é que entra a parte da solidariedade, dos caras girarem no meio campo para buscar bola, mudar de posição. E isso confunde a marcação do adversário. É uma coisa muito legal. O Zinho, o Silvinho, né? Aliás, galera, daqui a pouco tudo de Atlético Mineiro e Palmeiras, a nossa equipe durante todo o dia em Belo Horizonte, na programação da ESPN Brasil, hoje iniciando uma nova etapa. Todo mundo lá no Mineirão, em vários pontos de BH. A Bibiana Bolsou acompanhando o Palmeiras, o Vinícius Nicoletti acompanhando o Galo. Vamos falar muito do Flamengo também, que já está lá no Equador e que quarta-feira joga com transmissão exclusiva do Fox Sports. Parece que está dando tudo errado para o Flamengo, pelo menos essa impressão. Daqui a pouco, muito indício aqui. No nosso... Tá aparecendo, tá uma crise danada. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui no nosso ESPN FC. Tudo errado. Esse sem querer... Ô, João, esse sem querer do Silvinho ali é nessa situação do Cantígio e o Gabriel. Não pôde jogar o Gabriel, entrou o Cantígio e achou, né? O senhor não concordou, não? Não, porque achou o time. O time foi chegando para ele, né? Porque o time que eu tô falando é o William que chegou, o Roger Guedes, o Juliano, o Renato. Esse sem querer ali eu fiquei pensando, será que é? Eu acho que não achou ainda, então, já que você quer saber. Então, assim, eu acho que ele vai continuar com a dúvida se o Cantígio é titular absoluto ou se ele volta com o Gabriel. Perfeitamente. Só então conversa depois do programa com o Talibã da Fiel e com o Fabrício da Fiel, eles que botaram ali o sem querer. E é isso aí. Quem escala é o Silvinho, né? E quem escala é o Silvinho. Agora nós temos uma tela aqui interessante no ESPN FC e o Zinho vai falar sobre essa situação do Silvinho e também sobre essa sequência aí, ó. Silvinho tem o Corinthians, tem uma sequência, a gente teve um probleminha na tela, mas eu explico o sentido da tela. O Corinthianzinho vem numa sequência sem perder jogos, né? E o Silvinho, que até pouco tempo era só pedrada, com o perdão aqui da palavra, era tiro, porrada e bomba para cima do Silvinho, ele começa a ganhar crédito aí com o seu trabalho, hein, Tetra? O clássico faz isso, né? É aquilo que quando os jogadores entendem a importância de um jogo como esse, o treinador, ele falou, nasceu ali no Corinthians, conhece o Deb e sabe da importância que dá. Ninguém está lembrando que empatou com o América Mineiro em casa, que empatou com o Cuiabá, de resultados ruins contra times que estão lá embaixo da tabela. Ganhou do Palmeiras, 2-1, um jogo importante, sobe na tabela, vai para o G6, os jogadores vão ganhando preparação física, taticamente ele começa a encontrar um estilo de jogo. Eu acho que o Silvinho tem muito mérito, assim, a cobrança no futebol brasileiro principalmente é enorme, em cima dos treinadores nem se fala. Agora o Silvinho mostra a sua competência. Ele foi ousado, ele não tem um volante de marcação, um primeiro homem, ele vai com um cara que é mais passador, é mais cara técnico, é mais de toque de bola. Nós fizemos jogos, João, do Cantígio, né, lá no Júnior Barranquilla, né? E a gente lembra dele como jogava, era um segundo homem, um meia, saía para o jogo. Então, o Silvinho, num clássico, coloca, mas ele organiza o time para não ficar exposto. O GP voltando por um lado, o William voltando do outro, o Juliano perfeito taticamente, não aparece muito para a torcida, né, para a parte da imprensa,
mas eu como ex-atleta e que fazia às vezes muito essa função tática de você se doar mais para o time do que às vezes até com a sua característica mais ofensiva, e o Juliano está fazendo isso no time. Muitas vezes ele está do lado do Cantígio ou do Gabriel como um volante. Então, como foi falado pelos companheiros, humildade do cara que já tem um currículo, de entender que precisa dessa função dele. O Renato Augusto ainda não está em forma. É mérito do Silvinho, ele deixa o Jô no banco, coloca o Roger Guedes mais à frente, até porque tem mais mobilidade, mais técnica, mais jovem nesse momento e para a proposta de jogo que ele tinha. Quantas vezes no jogo a gente viu o Willian trocando de posição com o GP? Toda hora, um estava na esquerda, o outro estava na direita, se confunde marcação. O Fagner apoiando mais, o Fábio Santos segurando um pouquinho mais. Então é mérito do Silvinho, organizou bem o time, mereceu a vitória. E com moral, ele agora trabalha melhor o time, dá mais uma tranquilidade. Agora, só que o futebol, como o Abel fala, né, companheiros? É a lei das 24 horas. Comemorou, mas agora já pensa no próximo.